Olá, pessoal, eu sou Rafaela. Eu sou Alisson. Se você deseja financiar obra e construção, Nos acompanhe que a gente vai mostrar todo o passo a passo ao decorrer dos vídeos. esse é o terceiro vídeo e aqui a gente vai trazer para vocês sobre todos os valores, né? Da parte inicial e burocrática. Lembrando que esses valores é após a gente ter feito o financiamento, que foi no vídeo anterior. A gente já adquiriu o terreno, já fez o financiamento da Caixa, já resolveu essa questão. Agora, daqui para frente, o que o condomínio exige, enfim, todas as burocracias para a gente poder, até o dia de iniciar a obra. Tem as regras, né, todas do condomínio, e também para você fazer financiamento com a Caixa, você precisa mostrar alguns documentos, você precisa mandar alguns documentos, porque eles não vão financiar uma obra que você não tenha uma média de valores. Aí o primeiro passo que a gente fez foi procurar o arquiteto. A gente procurou o arquiteto. Na verdade, a gente já tinha desenhado em casa a planta, como a gente queria a casa. Ele desenhou, na verdade. Ele desenhou, queria mais ou menos. Ou seja, a partir dali, daquele esboço, saiu o nosso projeto. Então, o primeiro passo é esse, o projeto arquitetônico, para poder verificar como que vai ficar à disposição, para que, em seguida, o engenheiro faça a planilha de custo, como vai ser ali. Então, na primeira etapa, a gente gastou com o arquiteto em torno de R$3.000. A gente vai falar valores arredondados para facilitar na soma, não é? E também lembrando que isso foi quando a gente fez. Quando vocês busquem, esteja diferente, porque as coisas mudam, né, de valores com o tempo. Mas aí a gente vai dizendo o valor de quando a gente foi adquirir, tá? E o projeto arquitetônico é super importante, minha gente. Vocês não vão chegar em canto nenhum sem uma planta. É a primeira coisa mesmo. Tem que ter o projeto arquitetônico. O nosso arquiteto foi muito bacana e a experiência dele nos fez. Ajudou muito. E assim, ele sabia o tamanho mínimo que precisava para o Ele é projeto. experiente em casas condomínio. Casas que entram no plano Minha Casa Minha Vida, que é basicamente a da gente. Então ele conseguiu fazer tudo, explicou tudo a gente bem direitinho. De como que vai ficar, a questão do tamanho, para não reprovar lá na prefeitura. Porque quando você manda, se for reprovado, paga de novo. Segunda etapa é o engenheiro responsável pela obra. Existe um engenheiro que vai construir, é o construtor. Existe um engenheiro responsável pela obra, é o que vai ficar nos apoiando, verificando questão de Problemas que possam surgir. Responsabilidades, tudo da obra. Qualquer problema que surja, a responsabilidade é dele. Por isso que o valor é um pouquinho salgado, porque aí é o nome dele e a responsabilidade técnica é dele. E é ele que faz a planilha de custos, né? A Caixa, ela exige uma planilha de custos. Todas essas documentações, elas são enviadas para a Caixa para poder dar certo financiamento. Então, o engenheiro ficou em torno de R$7.500 para ficar responsável por essas questões. Na terceira etapa é a engenharia estrutural, que também isso vai para a Caixa. Engenharia estrutural é verificar o solo, enfim, verificar Sapata, o que a gente viga, vai né? querer. Sapata, viga, essas coisas. Verificar o que a gente quer na nossa construção, e aí ele vai dimensionar o que vai ser utilizado. Então, esse é o projeto estrutural, também com o engenheiro. É uma coisa importante. A nossa casa é térrea, mas a gente já pediu uma estrutura para primeiro andar. Para um dia, quando a gente quiser subir, já tem uma estrutura e um alicerce pronto para suportar um outro andar, né? Então, Exatamente. Esse projeto estrutural já foi feito pensando nisso, tá? E é de pé direito alto. Pé direito, quando ficar acabado, ele vai ter em média R$3,60, né? Isso. Então, ficou R$2.400. Esse serviço do engenheiro estrutural. A quarta etapa seria o construtor, mas a gente já falou no outro vídeo, a gente não vai somar aqui nesse valor, porque a gente não considera ele como taxa, vai ser o que vai ser realmente cobrado. Então, a gente vai passar mais esses valores de taxa para vocês poderem ficar cientes. Esses valores iniciais, que foi engenheiro e arquiteto, esses valores iniciais mais as taxas até a gente começar a obra. São esses os valores que a gente quer passar para vocês hoje. A gente realizou a impressão de todas as pranchas. Pranchas é tudo que o engenheiro estrutural e tudo que o arquiteto fez, de dimensão, enfim, para o engenheiro da construtora analisar. Por exemplo, na laje vai precisar de tantos ferros, o engenheiro anota isso. No ferro nesse canto, ferro no outro, tudo isso tem uma planilha.
São várias as pranchas, né, amor? São várias. São várias as pranchas. Só do estrutural foram 9 pranchas, do arquiteto, uma prancha. Enfim, ficou R$100 o valor da impressão dessas pranchas. Certidão de inteiro teor. Essa certidão de inteiro teor é para verificar se você tem algum bem, se você tem algo no seu nome já. É puxado lá no cartório. E também nele vai dizer o nome de quem construiu o condomínio. E ele tem validade somente de 90 dias. Então, se você começar o projeto, você precisa do inteiro teor. Daqui a pouco, se pedir de novo e tiver vencido, tem que pedir novamente. É o valor de R$80. Inscrição municipal, ou seja, quando você adquire um lote, vai começar a construir, isso tem que estar registrado no município. Então, ficou uma taxa de R$270. E essa taxa pode variar, viu, gente? O arquiteto do condomínio, ou seja, o arquiteto do condomínio vai analisar toda essa documentação do arquiteto e urbanista, vai verificar a construtora, as pranchas, eles vão analisar tudo para falar, tá ok. Tipo assim, a gente não pode começar lá sem ter o plano, sem ter os projetos, sem ter os documentos. Não é de bolo. O condomínio é bem cri-cri, né? Mas assim, tem que ser, porque enfim, né? E aí, existe a arquiteta do condomínio e ela vai analisar todos esses documentos se estão tudo ok. E para aprovar, né? Para aprovar que dizer, tá ok. Sim, e olhar assim, o arquiteto ele fez o desenho certinho, como ele já comentou em outros vídeos, tem 2 metros de calçada, tem 4 metros de garagem, de recuo. Área impermeável. Então, tudo isso quem vai analisar e aprovar é a arquiteta do condomínio, com a taxa de R$920. A gente deu entrada também no alvará. O alvará também é junto com a prefeitura. Foi um valor de R$220. Para a Caixa realizar o financiamento, o engenheiro da Caixa foi lá a primeira vez para verificar o terreno, verificar os dados da gente, verificar tudo certinho, para poder aprovar. Fez uma medição e ficou o valor de R$750 por essa visita. Já na assinatura do contrato lá na Caixa, no dia do financiamento, também surgiu uma nova taxa. As taxinhas, né? São várias taxas, a gente não entrou nem a fundo para ver o que é, enfim, são taxas do banco, né, para realizar o trâmite. Foram 2 taxas, somando as duas ficou R$1.755. E a gente, no dia da assinatura do contrato, a gente teve a surprise de que o banco só financiava 80% do terreno, que a gente ia ter que pagar 17 mil. E ainda tinha essa surpresa, essa taxinha. Olha, essa taxinha você paga lá embaixo e sobe pra gente lhe entregar o documento. Então você não pode estar desprevenido, porque tem dessas surpresas. Depois tiveram algumas taxas de cartório, que é o registro do imóvel, enfim, todas essas burocracias de prefeitura. Foram 3 taxas. Uma de R$155, uma de R$1.210 e uma de R$730. Após sair todas esses documentos, que a gente dá entrada nesses documentos e sair ele, agora a gente vai para a prefeitura para como se fosse homologar tudo lá. Então teve uma taxa de R$424. Então nesse momento aqui que finalizou com a prefeitura, é o momento que a gente volta lá no condomínio e ele fala, obra liberada. A gente assina com a Andrade de novo, né? Eles se certificam que está tudo certo. É tudo muito organizado. Quando você compra uma casa pronta, todo esse processo, quem construiu a casa, passou, né? Então, você paga pelo financiamento da casa, paga pela casa, já incluindo todas essas taxas. Você está livre de ir atrás de tudo isso. Então, quando a gente realiza a compra do terreno e vai construir, tem toda essa burocracia. Aqui um exemplo. A prefeitura demora 30 dias. O alvará demora 15 dias para sair. Então, se você tem paciência, dá para construir. Se você está com pressa e não quer ter nenhum tipo de surpresa, aí você vai para casa mesmo, que já está pronta, já está com tudo isso resolvido e você só paga a entrada e compra. Porque a gente comprou o terreno no fim de janeiro e começamos a construir agora em setembro, né? Então, todo esse tempo foi passando por esse processo. De janeiro até setembro, não teve nenhum dia que a gente não fez nada. A gente sempre estava ali, resolvendo alguma coisa, enfim. E documentação. Foi em torno de 8 meses para liberar tudo. Porque também teve uma casinha que a gente teve um problema com o correspondente, né? Foi. Aí teve em média uns 2 meses de
de atraso por conta do correspondente. Mas aí a gente trocou de correspondente para E as conseguir coisas seguir. estão andando, é. Quando a gente começou a obra, a gente tem que entrar em uma outra documentação, que é a documentação da construtora, dos pedreiros, dos serventes, enfim. Porque assim, a gente está contratando o serviço deles, certo? Quando você contrata um serviço, você precisa pagar por ele, mas você também precisa pagar a parte de INSS, porque eles vão declarar o que eles estão recebendo, e a gente também precisa pagar o INSS, esse valor deles. Então, é um processo que foi feito com o contador, né? E esse processo ele tem que acontecer para poder os valores da Caixa começarem a sair para a gente. Aqueles 20% que vai cair na Caixa na primeira medição, tem que ter essas duas taxas. São duas siglazinhas que vai ficar aqui embaixo no vídeo, eu não estou lembrado qual é. Mas a contadora cobrou um valor de R$600 para emitir essas duas taxas. E no final da obra, ainda com ela, a gente vai fazer essa parte do INSS, porque parece que tem a ver com o tamanho do terreno, o tamanho da casa, na verdade, construída, e o tanto de funcionários que vão trabalhar lá. Então, é no final que a gente vai pagar isso, que é justamente essa taxa do INSS. No final vai ter ainda registrar o imóvel, a BITS, cartório, INSS, mas essas taxas a gente não sabe porque é só no final da obra. Eu creio que até o início da obra vai ser só serão essas mesmo. Então, do arquiteto, engenheiro estrutural, ficou 12.900. Todas essas outras taxas, cartório, alvará, prefeitura, o arquiteto do condomínio, engenheiro da Caixa, ficou 7.214.